Gente, como vocês estão? Tudo bem? Que bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fracasso, né? Sobre essas situações que a gente experimenta, nas quais a gente experimenta o fracasso, como que isso acontece pra gente, por que isso acontece pra gente, e a importância que essas situações podem ter na nossa vida e como elas podem mudar a nossa vida. Eu tenho recebido ultimamente, assim, recebi algumas histórias de pedidos para falar sobre isso, assim, né? Muitos relacionados a, por exemplo, voltar para casa dos pais, assim, na pandemia, o caos, a grana e tal, e tudo isso que acontece, mas também relações amorosas que fracassam, entre aspas, né? Que chegam ao fim e que parecem ter fracassado. Então, que já é uma questão para se pensar, mas então resolvi falar um pouco sobre isso. É um vídeo que eu vou abrir muitas coisas assim. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a ideia do fracasso, como que a gente pode pensar sobre ela, tanto de um ponto de vista assim mais teórico, do conceito mesmo, da psicanálise, a relação entre fracasso e desejo, ou desejo e fracasso, desejo, realização e fracasso, e também na neurociência afetiva, que eu tenho falado muito aqui nos últimos tempos. Contar uma história minha sobre isso rapidamente. Faz tempo que eu não conto, hoje eu vou contar uma história minha, assim, que talvez possa servir um pouco para pensar. E depois tentar dizer para vocês, assim, no final, por que eu acho que o fracasso, de verdade, pode ser uma experiência de fracasso, uma experiência bem vivida de fracasso, pode ser uma saída e uma chance de mudar, realmente uma chance de mudar. A gente fala muito sobre isso aqui, que é como é que muda, como é que muda. Eu já entendi que isso acontece assim por isso, por aquilo, conheço minha história, já pensei, faço terapia há 20 anos e tal, mas como é que muda, como é que faz para mudar? E acho que o fracasso é de fato uma chance de mudança. Eu vou explicar por quê. Assim, tem alguns encaixes na história, algumas possibilidades que só o fracasso dá pra gente, né? E que acho que se a gente pensar direitinho sobre isso, a gente consegue realmente aprender coisas. E vou dar um exemplo concreto de como que isso pode acontecer, tá bom? E uma chance de mudança concreta, real, assim, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre isso hoje. Vamos nessa. Bom, primeiro a gente tem que tentar entender o que a gente está chamando de sucesso e de fracasso, né? Quando a gente fala disso, a gente está, de modo geral, se referindo assim a duas categorias de experiência na nossa vida, ou dois campos da nossa vida, né? Um é o campo do trabalho, né? O sucesso profissional, essa história toda e tal, tudo que está ligado a isso, a realização profissional e tal e tal. E o outro é o campo pessoal, que aí vai ter uma ligação com a família, assim, ou com as relações amorosas. Então eu sou fracassado no campo amoroso, bem-sucedido no campo profissional, essas coisas assim que a gente pensa. E aí é muito fácil desconstruir isso, né? A gente fala, bom, o capitalismo assim vai produzir a noção de fracasso infinita para que você produza mais, trabalhe mais, se escravize mais e tal. E a gente faz essa crítica a isso, é uma crítica razoável e dá para fazer, muita gente faz, acho justo. E do lado de cá a gente faz uma crítica à ideia da a noção romântica, e como a gente já fez aqui no canal várias vezes, essas duas críticas, né? Eu já fiz várias vezes e tal. A ideia da relação como necessária, e você fala, não é necessário para ser feliz, não garante que vai ser feliz, nem nada disso. Então, você vai desconstruindo esses dois polos, né, que são inclusive polos que estão lá no discurso do Freud, né, da função do processo terapêutico, de você conseguir trabalhar e amar razoavelmente. Engraçado que isso estava lá, né, para ele já. E muitas críticas em relação a isso também, o que quer dizer trabalhar, o que quer dizer amar. Mas, mesmo que a gente faça uma desconstrução desses dois campos, a gente continua experimentando o fracasso. Então, não adianta tanto assim. Eu vi aqui cagar uma regra e falar: não, mas isso aí é uma coisa inventada. O que é isso? Você pode ser bem sucedido de muitos jeitos, você pode ter sucesso de muitos jeitos e tal, mas você continua experimentando isso. Então, eu acho que a gente tem que ter calma com isso e tentar entender como é que a gente experimenta o fracasso, como é que ele acontece pra gente. E aí, para isso, acho que a gente vai ter que pensar sobre o desejo. Não, né? A gente vai ter que pensar sobre o desejo. E aí eu vou voltar à definição que o Freud dá do desejo, para começar a história. A definição que está lá na Interpretação dos Sonhos, que é o livro mais importante dele, provavelmente, ele inclusive acho que considera assim. É um livro que inaugura muita coisa, inaugura de 1900, inaugura a noção de desejo. O desejo para o Freud é uma coisa interessante de pensar, tem tudo a ver com isso que a gente vai falar.
O desejo é uma tentativa de retorno a um traço, a um registro de memória, no sentido de algo que está gravado em você como satisfação, né? Gravado no campo da experiência relacional, da experiência do vínculo. Então você tenta voltar a uma experiência de satisfação montando algo como desejo e colocando algo na situação de objeto desse desejo. Então, a montagem do desejo, a colocação de algo no lugar de objeto do desejo é uma tentativa de retorno a um traço de satisfação de uma experiência de vínculo que para o Freud está ligado a essa experiência primeira aí, materna e tal, essa primeira relação, que hoje em dia a gente pode pensar a noção de materno, mas a noção de aquela pessoa, aquela figura que cuidou de você, não necessariamente a mãe, né? Pode ser o pai, pode ser os pais, podem ser as mães, enfim, isso não é assim que funciona, mas é essa primeira experiência desse bebezinho que nesse momento, como eu já disse aqui, é essa espécie de casulo alterótico, ou na perspectiva da neurociência, é um bicho que tem todo o córtex funcionando por impressões sensoriais mesmo, né? Ele não está ainda articulando nada, ele está sentindo. Então essas primeiras experiências, nesse primeiro ano de vida, primeiros 2 anos de vida, vão fazer as inscrições, teoricamente, nesse sentido, que a gente então, as inscrições de prazer que estão ligadas ao vínculo, à relação com o outro, e dessas inscrições vão se originar as montagens de desejo para onde a gente vai querer retornar. Então isso é mais ou menos a ideia do desejo. Bom, já é bastante complicado, é bastante difícil de conseguir dar conta de como que isso acontece em você, especialmente porque isso foi então guardado num registro inconsciente, por isso que o desejo tem uma relação tão intensa com o inconsciente, por isso que quando a gente fala, não é a questão de saber o que você quer, é a questão de saber como você deseja, né? Porque o desejo tem essa história para ele, a história do seu desejo, né? Então não adianta falar, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero me casar, eu quero uma relação assim, mas como é que você deseja? O desejo tem a ver com essa historiografia, com essa narrativa para trás, com tudo esse trabalho que a gente tem que fazer de reconhecimento e de entendimento, de processamento, de pesquisa, de tudo que a gente tem que fazer com relação a esse desejo. Maravilha, então a gente entende o desejo. Então o desejo tem uma relação intensa com a memória, né? Intensa com a memória, esse registro, né? Com a memória e a partir daí com a imaginação. Então a gente articula a memória de uma maneira a imaginar uma coisa que vai ser uma montagem de um desejo. A imaginação é uma rearticulação de memória. Né? Então, a imaginação não acontece do nada. Você não é capaz de imaginar algo que não esteja registrado. Isso é muito interessante de pensar. Você só imagina e rearticula algo que já foi registrado. Você não cria nada assim do nada, né? Você rearticula algo que está registrado em você. E aí o Freud, na interpretação dos sonhos, faz uma relação entre o desejo e o sonho, justamente. Então o sonho seria uma montagem, uma realização alucinada desse desejo. Como você não pode realizar o desejo na vida tantas vezes, você sonha. Você sonha e no sonho você realiza, materializa, concretiza alucinadamente, como fantasia, nesse campo do sonho, você realiza esse desejo. Então, uma relação aí entre sonho e desejo. Não é à toa pensar, talvez, que quando a gente fala eu sonho com tal coisa, tem a ver com a realização de um desejo, né? Eu sonho em um dia tal coisa. Eu sonho tal. As duas acepções que a palavra sonho tem, né? Sonho de sonhar, dormindo e sonho de projetar algo. Também tem uma relação com o desejo nos dois casos. O sonho como realização desse desejo, que não pode se concretizar no mundo real, assim, no mundo da vigília, acordado, e o sonho como essa projeção imaginária, imaginativa, né, para frente, essa viagem no tempo que a gente faz, a gente recorda algo, remonta e sonha algo para o futuro. Então o sonho tem essas duas acepções que estão ligadas ao desejo. Tem também o sonho, né, da padaria, mas isso é uma outra coisa, aí você pode pensar outras coisas sobre isso. Bom, mas então nessas duas situações aí o sonho tem uma relação muito intensa com a memória e a imaginação e o desejo funcionando nesse processo, nessa tentativa de recuperar e essa montagem para diante para o objeto do desejo. Como a gente já falou aqui nas últimas semanas, e aí eu vou botar embaixo o link dos vídeos que eu falei, nos quais eu falei sobre isso, sobre a neurociência afetiva, o Jacques Panksepp e tal, esse teórico que descobriu esses 7 sistemas afetivos, que são, já falei muito sobre eles, mas vou falar rapidamente aqui de novo, só para lembrar, mas se não, volta nos vídeos e assiste, ou se vocês quiserem eu posso falar especificamente, fazer um vídeo sobre isso, para a gente pensar. Mas então, esses sistemas que são os nossos sistemas de afetos básicos, né, que são uma espécie de substrato dentro
a partir do qual a gente vai montar a nossa complexidade. Esses sistemas são o seeking, que é a busca, que está ligado à libido para o Freud, né? Realmente ao desejo. O seeking, esse é o primeiro. O fear, que é o medo, né? Realmente o medo da ameaça externa, né? Seeking, fear, rage, que é a raiva de algo que se coloca entre você e seu objeto de desejo, também toda a relação com isso, mas vai guardando. Depois lust, que é o prazer erótico, né? Lust, luxúria, seria esse é um outro sistema. Depois o panic, né? Panic grief, que esse é muito importante para pensar o que a gente vai pensar também, que é o sistema do luto, do desespero, do pânico e do luto, da separação, do vínculo e da separação em relação ao outro. Tem tudo a ver com essa experiência original da qual Freud está falando, o vínculo, a ideia do vínculo, né? E aí o care, que é a ideia de cuidar do outro, que é cuidar esse cuidado parental nesse sentido, e o play, né? São esses 7 sistemas. Então, seeking, fear, rage, lust, panic, grief, care e o play. Play é o brincar, que vai desembocar no aprendizado, trabalho, artes e tal e tal. Desses sistemas, a gente tem uma ligação muito intensa dentro deles aqui para pensar, com 2 deles para falar o que a gente vai falar. Um é o seeking, que é o buscar, que já falei, tá ligado à ideia da libido para o Freud, esse impulso de ir em busca de, tal. Isso, né? Essa montagem do desejo como em busca do objeto. Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para me satisfazer, eu preciso disso para encontrar satisfação. Dentro desse sistema, o capitalismo vai atuar assim massivamente, assim, cara. Então é aqui que a gente vai investir, na ideia de insatisfação, na ideia de busca, né? Do outro lado tem esse panic grief, que é esse outro sistema que tem a ver com o vínculo, o attachment, a conexão entre as pessoas e o prazer que a gente encontra. O seeking está ligado à dopamina na cabeça, a dopamina, né? Dopamina e que estimula. E aqui esse outro sistema está ligado aos opioides endógenos, uma classe específica de opioides feita dentro da nossa própria cabeça, são os mu-opioides, especialmente. E aí, então, não só, né, tem outras coisas aqui, mas especialmente os opioides, que são liberados quando a gente se encontra acolhido. Então, esses sistemas funcionam assim como uma espécie de balança, em certo sentido. Assim. Então, quanto mais acolhido eu estou, quanto mais opioide eu tenho, quanto mais acolhimento, essa experiência original do vínculo eu encontro, menos eu preciso buscar nesse sentido, entendeu? Então, aqui no capitalismo, a gente tem uma experiência de mais buscar e menos vínculo. Mais buscar, mais precisar produzir, buscar trabalhar, buscar consumir, insatisfação, menos vínculo, né? Menos encontro de vínculo relacional. Por isso que eu defendo tanto que a relação é fundamental, não necessariamente a relação romântica, mas a relação com os outros, o encontro com o outro, a troca, o reconhecimento, a percepção, aí a partir daí a empatia, tudo que vem daí. A empatia também é um conceito muito interessante para a gente pensar a partir daqui, né? Dessa história aqui, dessa noção dos opioides, dos vínculos e dessa memória, dessa relação original e tudo como que isso funciona para a gente. Bom, então esse entendimento dessa negociação entre esses 2 sistemas tem tudo a ver com o que o Freud chama de produção de desejo e vai ter tudo a ver com a noção de sucesso e fracasso. Nesse sentido, o sucesso estaria ligado a você conseguir buscar e encontrar algo que satisfaz o seu desejo e que te lembra, assim, fazendo uma apropriação, te lembra desse conforto, desse vínculo, né? Então, algo que você busca, consegue realizar e sente satisfação, acolhimento e tal. No nosso mundo de hoje, isso é cada vez mais difícil de realizar, porque você tem que cada vez mais buscar mais, e cada vez mais você encontra menos vínculo e menos satisfação, né? Então, os Rolling Stones lá, aquela coisa, realmente faz sentido de você pensar. Tá bom, e aí o fracasso, então, nesse sentido, ele não é só uma construção, ele não é só um discurso, ele é em si uma experiência de fracasso. Uma experiência de fracasso constante, porque você tem a experiência de insatisfação constante e de não encontro com esse acolhimento, tá bom? Acho que dá para entender isso. Então, é normal que você esteja se sentindo insatisfeito e, em larga medida, fracassado. E aí, por que o fracasso fica cada vez mais intenso na nossa experiência? Quando eu falo que a montagem do desejo tem a ver com a memória, essa memória a gente está dizendo aí de uma memória primeva, assim, de um vínculo, né? Mas o capitalismo produz memórias na gente, memórias de outra espécie, né? E pensa nos comerciais, né? Pensa nas narrativas que a gente recebe e que a gente monta como situações de felicidade, de acolhimento, que a gente cria identificação com elas e a partir daí a gente vai em busca delas, né? Então você vai em busca daquilo que você reconhece como seu objeto de desejo.
mas que muitas vezes não tem nada a ver com a sua experiência de vínculo, com a sua experiência de prazer, com a sua experiência de acolhimento. Tem a ver com uma montagem narrativa dessa busca. Tem a ver com uma montagem narrativa dessa busca. Então você se põe a trabalhar loucamente em busca do carro tal, da casa tal, ou do emprego tal, depende. Mas aí você vai achando que isso vai então te trazer essa experiência positiva de vínculo. E não vai, infelizmente não vai. Então por isso a gente tem essa impressão constante de fracasso, né? De insatisfação e de fracasso. Por quê? Porque para o capitalismo nunca é o suficiente, você sempre precisa de mais. Então aquele sujeito que conseguiu finalmente comprar o carro já não é mais aquele sujeito que imaginou que queria comprar o carro. E para quem o carro era a coisa que ia resolver a insatisfação. Aquele sujeito, quando chegou lá, já quer comprar o outro carro. Um carro um pouco melhor, ou, né? Um carro um pouco melhor, ou dois carros, ou uma caminhonete, ou um caminhão, ou um avião, não importa. Mas esse sujeito que chegou lá, 3 anos depois de ter se explorado a si mesmo para conseguir comprar o carro, ele já não está mais satisfeito. Aquele carro, aquela dopamina funciona na hora que ele dá o cheque, na hora que ele pega o carro, o cheiro de novo já vai passando e ele já fala, bom, preciso de um carro novo. Nesse sentido, a obsolescência programada tem a ver com isso, né? Porque a dopamina não traz o opioide, entendeu? Ele não traz o acolhimento, traz só mais uma montagem que vai para frente. Então, esse campo de insatisfação tem toda a relação com o campo do fracasso. E isso esgota a gente, concretamente esgota a gente. Mas em alguns momentos a gente enfrenta fracassos mais concretos. Por exemplo, perder o emprego, por exemplo, voltar para casa dos pais, por exemplo, terminar o casamento, que não podia terminar por alguma razão, porque a gente não sabe lidar com o fim, a gente não aprendeu a lidar com o fim. Então, casamento terminou, como é que eu faço agora? Bom, e aí nesse momento a gente lida com o fracasso e aí a impressão, fracasso concreto, né? Perdi. E a impressão que a gente tem nesse momento do fracasso, agora passando para uma outra perspectiva de leitura, é de que a gente voltou atrás. A gente voltou para a casa 1 do jogo da vida. A gente, deu um pulo para trás e voltou para o início. O que é uma impressão falsa. É falsa, concretamente falsa. Por que é falsa? E aí eu vou citar o Heráclito, talvez o fragmento mais conhecido do Heráclito, que muita gente diz que não é dele, inclusive, mas não importa, que é um homem, o fragmento, um homem não é capaz de entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque o homem já não é mais o mesmo na segunda vez e nem o rio é o mesmo. Então, nesse sentido, voltar atrás no jogo da vida não é voltar atrás exatamente porque você não é mais o mesmo e a vida não é mais a mesma. De fato, não é mais. Então, quando você volta, não é um círculo perfeito que você retornou para a estaca zero. Você é uma outra volta, uma outra volta, como se fosse, né, uma situação espiral, espiralada, não é um círculo que se fecha. Então, na medida em que você retorna, você está retornando com a experiência que você tem. Então, nesse momento, você tem a capacidade de olhar aquilo de uma outra maneira. Essa que é a história que é mais importante do que a gente está falando aqui e que vai dar ferramentas para a gente entender o fracasso como uma experiência única e transformadora. Você está voltando para lá sendo outra pessoa. E é esse momento, que é esse momento de retorno e de falha, de quebra, de fracasso, que é o que na narrativa a gente vai chamar tantas vezes de low point, né? É o momento de baixa. A narrativa pode ter vários gráficos diferentes para você pensar uma narrativa, né? Mas um deles é esse que desce aqui e sobe para cá. Já viu esse gráfico? Assim, ó, faz assim. É um gráfico muito tradicional da construção de narrativa e isso aqui embaixo é o low point da história, que é o momento que o herói enfrenta aquela barriga lá, assim, entendeu? Que dá tudo errado para ele, que tudo realmente dá tudo errado. Tem que você pensar aí rapidamente, sempre tem esse momento nos filmes. E aí é nesse momento que ele é capaz, é neste momento específico, narrativamente, que ele é capaz de olhar para as coisas. Ele é capaz de se pensar. Por quê? Porque o cara que veio parar aqui não é o mesmo cara que estava aqui no começo da história. Não é o mesmo cara, ele é outro, ele passou por uma outra coisa. Então o cara que vem, que retorna para a casa dos pais, não é o mesmo cara que saiu da casa dos pais aqui. Por isso é mais baixo para ele, por isso é um problema maior, por isso parece mais duro, porque ele não está saindo com 22, ele está voltando com 30. Mas esse cara é capaz de olhar as coisas de um outro jeito e de aprender coisas que ele não era capaz de aprender. Até porque o sistema de insatisfação dele, o desespero por conseguir mais e mais, está desativado. Concretamente falando, o seeking, né? Esse sistema está desativado aqui. Ele para, e aí a gente deprime, a gente entristece e tal. Então, nesse momento de entristecimento, essa experiência do entristecimento e da quebra, aqui nessa barriga, é o momento de olhar, com ferramentas para olhar que você não tinha antes. E esse, exatamente, é o momento do aprendizado. Não só no sentido teórico do aprendizado, mas no sentido afetivo, de fato, do aprendizado. Realmente afetivo. E aí agora eu vou contar uma história rápida da minha vida aqui, para ver se serve de exemplo para conseguir pensar aqui essa narrativa. Eu saí de casa com 22 anos e tal, e fui vivendo, meu pai tinha morrido há pouco tempo,
e aí eu saí de um jeito muito abrupto, com uma sacola só, e saí e segui assim. E então, de fato, essa saída da casa da minha mãe, né, meu pai já não estava mais vivo, não foi muito bem processada. Então, volta e meia, eu retornava para lá, por razões diversas, em geral, ligadas aos términos das minhas relações amorosas. Então, veja bem, quando eu terminava uma relação amorosa, eu acabava voltando para casa da minha mãe. Aí você pode fazer essa análise se quiser em relação a isso, acho justo e tal, estamos aqui para isso. Mas aí, voltava para casa da minha mãe, isso aconteceu algumas vezes, e aí lá, muito que bem, ela me acolhia, o que era bom, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouco derrotado, fracassado nessa história, por estar retornando para lá. Isso seguiu assim, já com 30 anos, eu tive o Martim, filho, né, e tal, virei pai. Então a situação já era um pouco diferente, o casamento acabou, e aí eu tive que retornar para casa da minha mãe, porque eu não conseguia pagar as contas e tal, e voltei para lá, agora com um filho. Então no mesmo quarto, dormíamos eu e o Martim, quando o Martim estava comigo. E aí aquilo para mim era muito intenso e muito complicado. Era muito diferente de voltar para lá sozinho, né? Era voltar para lá agora já sendo pai. Então aquilo era ainda mais doloroso, não é nenhum drama isso que eu estou contando, é só uma história, né? Mas aquilo era pior porque eu queria ser um pai, eu tinha fracassado então no sentido financeiro do trabalho, eu tinha fracassado no sentido amoroso, mas eu não queria fracassar dentro desse campo pessoal aqui ainda, na figura ideal, na construção do que seria um pai. Que o meu pai, que tinha saído de casa, meio abandonado um pouco a estrutura, eu não queria repetir aquilo. Então aquilo me doeu muito. E quando me doeu muito, eu consegui vivenciar essa estrutura de um jeito traumático de fato, esse acontecimento de um jeito traumático de fato, e entendi que eu teria que fazer algumas coisas e organizar a minha montagem de desejo, frustração e tal, de maneiras a que aquilo não acontecesse de novo. E foi isso que eu mais ou menos consegui fazer, assim, com as minhas limitações e com as minhas capacidades e tal. Mas então isso já faz aí 6 anos. Eu, a partir daí, fui construindo a minha vida de um outro jeito para que isso não acontecesse. Eu passei mais ou menos uns 8 meses na casa da minha mãe, nessa situação, pensando sobre tudo isso, com esse espaço para pensar, com esse espaço de tristeza e de falha e de luto, nesse sentido da minha própria imagem, e de fracasso, para pensar e para experimentar um outro estar na casa da minha mãe. E aí entra a última etapa dessa história para vocês pensarem aí se isso pode realmente servir para vocês na história que vocês estão vivendo, no fracasso que vocês estão atravessando. O quê? Quando eu falo várias vezes que para entender a nossa vida e não repetir os mesmos erros, a gente tem que entender a nossa história desde o começo, desde lá de trás, entender esses traços de memória, essas inaugurações de vínculo, para entender por que a gente repete elas aqui, as pessoas várias vezes me respondem, cara, eu faço análise há 20 anos, eu já entendi tudo, eu continuo repetindo. Por que raios eu continuo repetindo se eu já sei tudo, entre aspas, eu já sei de tudo? Bom, e aí eu respondo, essas coisas estão fundadas em afeto. Tantas vezes, para conseguir reinaugurar caminhos de afeto, você tem que ter experiências afetivas distintas. Então, é o afeto que muda o afeto, nesse sentido. É o entendimento, é o processamento, mas é o afeto. E aí o que acontece é que quando você está aqui retornando à casa da sua mãe, por exemplo, você tem uma outra experiência afetiva nessa relação. E aí você pode, por exemplo, parar de dizer a minha mãe me abandonou, a minha mãe me distratou, que pode ser verdade, não é essa a questão, mas você pode parar, se retirar desse lugar de vítima um pouco, tantas vezes, e olhar para sua mãe de um outro jeito, não como aquela que te faltou, não como aquela que não te deu o que você precisava, mas como um sujeito, tanto quanto você, e olhar para ela e falar, cara, minha mãe tem muitas dificuldades, por exemplo, minha mãe, ela tem muitos medos, ela tem muitas fragilidades que eu não conseguia reconhecer. E aí, então, inaugurar a partir dessa percepção, desse reconhecimento, desse reconhecer a sua mãe, uma outra experiência afetiva que pode acontecer aí e que pode mudar o seu aprendizado afetivo que está introjetado, que foi lá para dentro, que foi guardado na memória, no inconsciente. Então, isso de fato, esse outro sujeito que retorna, que não é mais o mesmo sujeito que entra no mesmo rio, esse outro sujeito que retorna é capaz de ter uma outra experiência afetiva nessa história. De fato é uma chance, nesse sentido, de fato, é uma chance de um retorno de um outro sujeito, né? É um reconhecimento, é um conhecer de novo, é um reexperimentar, é uma reexperiência. E aí, nesse lugar, você pode talvez reinaugurar e inaugurar novos caminhos. Desde que você se dê o trabalho de experimentar o fracasso e não fugir dele, mas experimentar o fracasso, perceber o que ele te abre, perceber o que ele te faz pensar e perceber o que você pode entender sobre a sua montagem de desejo e, em consequência disso, a sua montagem de fracasso, né? Montagem de desejo está ligado, como eu estou tentando dizer aqui hoje, à montagem de fracasso. A gente fracassa de uma determinada maneira, a gente falha de uma determinada maneira porque a gente deseja
de uma determinada maneira. Tem a ver com o conceito tradicional da narrativa da falha trágica. Você faz assim porque você monta assim, senão você faria de um outro jeito. Então, retornando lá para casa da minha mãe, eu consegui entender algumas coisas sobre como que eu tendia a produzir essas rupturas, inclusive para poder voltar. E entendi que eu não queria mais voltar, porque agora eu era pai. Agora eu era uma outra coisa que eu queria poder ter uma outra história a partir daí. Mas para isso eu precisei enfrentar essa barriga, entendeu? Eu precisei experimentar essa barriga. E é isso que eu tô querendo dizer para você aí, que talvez esteja numa situação bem cagada, mas o que essa barrigona e barriga, essa depressão, nesse sentido desse vale narrativo, né, que não é o Planalto, é um vale, o que ele pode te revelar? O que você pode aprender e experimentar com ele? Talvez seja essa pergunta que você tem que se fazer, entendeu? Para que você possa produzir então uma outra experiência, uma outra memória afetiva e possivelmente uma saída amadurecida desse lugar e modificada desse lugar. Muitas coisas, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. O que vocês acham? Me perguntem e até semana que vem. Tchau!